Hey, seja muito bem-vindo a este canal, porque agora nós estamos, você tá e eu tô na inclusão, e hoje a gente vai falar sobre o PDI, que é um instrumento muito importante, mas que às vezes a escola tem um pouco de resistência. Plano de... Então, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, ou então em alguns lugares aqui no Brasil é o PEI, Plano de Ensino Individual, ou então também já vi PAI, Plano de Apoio Individual. É um documento obrigatório que a escola precisa construir para os alunos que têm deficiência, transtorno do espectro autista ou que tenha altas habilidades. E aí, quando eu vou, né, nas consultorias, conversar com os profissionais da escola, e aí eu falo, esse aluno precisa de PDI, ele precisa de tal coisa. Na hora que eu falo, esse aluno precisa de PDI, aí o pessoal já olha assim para mim. Ai, lá vem ela me dar mais trabalho como se minha vida já não fosse bem complicada. O PDI dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois ele faz as coisas fluírem, porque ele ajuda o professor a entender o processo daquele aluno, porque ele vai registrando as coisas que dão certo, que não dão, e aí fica mais fácil para elaborar, na verdade, as adaptações que precisam ser feitas. É um trabalhinho no começo que vale muito a pena. O que, que tem no PDI? No PDI tem os dados pessoais do aluno, tem o histórico escolar, tem falando se ele faz algum tratamento de saúde ou se é acompanhado na assistência social, uso de lupa, uso de algum dispositivo para locomoção. E esses dados a gente consegue conversando com a família. Então a gente tem que agendar um horário com a família para poder pegar essas informações. E depois a gente tem o currículo mesmo, que aí é só o conteúdo programático daquele ano do aluno. Então é só copiar da BNCC e colocar lá. E aí tem a parte que eu acho que é a fundamental, que é a parte da avaliação diagnóstica. Com os alunos com deficiência ou com outras necessidades educacionais especiais, a gente precisa fazer uma avaliação diagnóstica um pouco mais criteriosa. Porque, além de conhecer os conteúdos que o aluno tem para ver se eles são os pré-requisitos para essa série ou não, né? Como a gente faz com os outros alunos, a gente precisa observar outras características dele, que aí vai dar aquela chavinha que vai fazer a gente pensar numa estratégia adequada. Essas outras habilidades que a gente tem que observar nesses alunos são habilidades motoras, habilidades comunicacionais, habilidades de interação interpessoal, como ele desempenha as AVDs e como são as habilidades cognitivas dele. Muitas vezes profissionais Eles dizem assim, eu não sei avaliar a cognição, eu não sou psicólogo, eu não sei avaliar o desenvolvimento motor, eu não sou terapeuta ocupacional, o que eu vou colocar aqui? E aí a gente tem que lembrar que o PDI é um documento pedagógico, ele não precisa ter informações técnicas dos profissionais da saúde. É da percepção do professor mesmo, naquele dia a dia ali da escola, no recreio, na chegada, dentro da sala de aula. É o que o professor dá conta de ver nesses momentos que ele vai colocar lá. É mais para ajudar a gente a ter um olhar mais apurado em relação ao aluno e registrar isso para conseguir organizar melhor as ideias do que uma avaliação física, desenvolvimento, coisas nesse sentido. Uma vez que a gente colheu todos esses dados, né, já fez a avaliação diagnóstica e já conversou com a família, a gente tem muito subsídio agora, muita base para pensar em metas e intervenções adequadas. Uma coisa que eu gostaria de destacar também, que já aconteceu comigo, assim, acompanhando alguns PDIs, que existe, né, para a gente fazer as metas, existe um quadro em que a gente sintetiza, pode ser um quadro, pode ser escrita corrida mesmo, mas a gente sintetiza as habilidades do aluno, as dificuldades, aí a gente põe as metas e as intervenções necessárias para fazer essas metas. Já aconteceu mais de uma vez de eu ver na coluna de habilidades terem uma lista De dificuldades. e aí depois na lista de dificuldades mais dificuldades e aí, né, as intervenções, as metas são baseadas nessa percepção do aluno.
E aí o que eu queria destacar é para a gente ter um olhar mais voltado para as possibilidades, para as habilidades desse aluno. Existe uma tendência das pessoas de tentar focar só no que o menino não tem em relação aos outros colegas, sendo que, na verdade, a gente tem que partir de onde ele sabe. E ele sempre sabe alguma coisa, todo mundo sabe alguma coisa. Não é porque é um deficiente grave, um tetraplégico que não fala, que não, a gente não vai perceber se ele não gosta de uma coisa, se ele fica feliz com outra coisa. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa que aprendeu. A gente tem que ter só esse olhar carinhoso e positivo em relação ao aluno. Em relação às metas, a gente precisa fazer metas que a gente entenda que não é uma coisa muito fácil, mas que ele vai conseguir alcançar. O que a gente fala é um desafio na medida certa. E as intervenções são as maneiras que a gente pensa para conseguir alcançar essas metas. Eu falo com os professores para deixar sempre esses dois campos de metas e intervenções a lápis, porque são coisas que no dia a dia a gente se surpreende, a gente tem que mudar, rabiscar, escrever. Você achava que o aluno ia conseguir chegar a conhecer até o número 20, vamos supor. Antes do final do bimestre, ele já conheceu até o número 30, então não justifica você esperar chegar à avaliação bimestral ou trimestral para colocar uma nova meta. As intervenções também, às vezes a gente acha assim, não, vou ter um contato mais próximo com ele, porque ele está com dificuldade nisso, e aí quando vai ver no trabalho em grupo ou em dupla, ele fica melhor porque ele fica mais à vontade com os colegas, por exemplo. Então é importante essa parte ficar a lápis, e esse PDI tem que ficar na sala de aula com o professor. É um documento dinâmico, ele serve ali para o dia a dia. Tem muita escola que faz ele bonitinho, digitado, e deixa lá na pasta do aluno, que aí você não tem acesso fácil. É um documento protocolar, assim, né? Só porque tem que fazer e não funciona. Para o PDI funcionar, ele tem que estar junto com o professor na sala de aula. Outra coisa que é importante falar sobre o PDI é que assim que o estudante entra na escola, na educação infantil, esse PDI já deve ser feito, e ele vai acompanhar o aluno durante todo o processo educacional. Então, ele entra na escola, tem o PDI do primeiro ano passa para o professor do segundo ano, que faz os seus registros do segundo ano e junta com o do primeiro, depois passa para o terceiro, né? No final do processo de ensino desse aluno vai ficar um documento grandão, para dar continuidade mesmo no desenvolvimento, para facilitar para o seu colega do próximo ano. Aí no final do ano você digita tudo e manda bonitinho. Tem que lembrar que esse documento vai ser lido por outras pessoas. E a família também pode ter acesso a esse documento. Não é uma coisa que fica fechada da escola, não. Ariadne, eu posso conversar com os profissionais da saúde, mesmo sabendo que é um documento pedagógico, para eu ficar mais segura das minhas percepções? Pode, a gente pode organizar reuniões com a equipe que atende esse aluno em outros serviços, mas sempre quem tem que estabelecer as metas e critérios é o profissional da escola. Professor, supervisor junto, é o professor que sabe sobre ensinar, não é os profissionais da saúde. Você gostou desse vídeo? Fala pra mim o que você achou, tem alguma coisa que você queria saber que eu não disse. Compartilha, curte e me ajuda a crescer esse canal para quem acredita na educação inclusiva. Até o próximo Tamo Inclusão.